nas lutas habituais, não exija a educação do companheiro. Demonstre a sua. André Luiz. O meu bom dia de luz, o meu boa tarde de paz, o meu boa noite de prece. Leitura do capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. Item 14. Mas quando o homem há morrido uma vez, quando seu corpo, separado de seu espírito, foi consumido, que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra, em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Jó 14, 10 e 14. Tradução de Saci. Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias do meu combate, até que venha alguma mutação. Tradução protestante de Osterwald. Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Versão da Igreja Grega. Livro dos Espíritos de Allan Kardec, capítulo 3. Considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Sequência dos esclarecimentos do codificador sobre esse tema na questão de número 59. Escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu em que ordem os seres vivos lhe apareceram na superfície. Ordem que está de acordo com o que diz em Gênesis, havendo apenas a notar-se a diferença de que essa obra, em vez de executá-la milagrosamente por Deus, em algumas horas, se realizou sempre pela sua vontade, mas conforme a lei das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Ficou sendo Deus, por isso, menor e menos poderoso? Perdeu em sublimidade a sua obra por não ter o prestígio da instantaneidade? Indubitavelmente, não. Fora mister fazer-se da divindade bem mesquinha ideia, para se não reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que ela estabeleceu para regerem os mundos. A ciência, longe de apoucar a obra divina, nolo mostra sob aspecto mais grandioso e mais acorde com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesma de ela se haver efetuado sem derrogação das leis da natureza. Meus queridos irmãos, a reflexão apresentada por Allan Kardec em seu comentário é uma das mais belas demonstrações da perfeita harmonia entre a ciência e a religião.
longe de colocar uma contra a outra, o codificador mostra que ambas podem caminhar juntas quando a busca é sincera e voltada para a verdade. Durante muitos séculos, imaginou-se que a criação do mundo tivesse ocorrido exatamente conforme uma interpretação literal do relato do Gênesis, em poucos dias, mediante sucessivos atos milagrosos. Entretanto, à medida que a geologia, a paleontologia e outras ciências avançaram, tornaram-se evidentes as marcas de um processo extremamente longo, desenvolvido ao longo de milhões de anos. As camadas geológicas, os fósseis e os vestígios da vida primitiva revelam uma sequência de aparecimento dos seres que, em linhas gerais, corresponde à ordem descrita simbolicamente no Gênesis, embora em uma escala de tempo incomparavelmente maior. É justamente aí que Allan Kardec convida o leitor a uma reflexão profunda. Se Deus levou milhões de anos para formar a Terra e preparar o ambiente para o surgimento da vida, isso diminuiria a sua grandeza? Evidentemente que não. Ao contrário, amplia ainda mais a nossa admiração pela perfeição da obra divina. Muitas vezes, o ser humano associa poder à rapidez. Julga que quanto mais instantânea for uma realização, maior será a demonstração de força. Mas essa é uma maneira muito humana de pensar. Deus não necessita agir às pressas para provar sua onipotência. Sua sabedoria manifesta-se justamente na perfeição de leis tão harmoniosas que conduzem toda a criação sem improvisações e sem necessidade de constantes intervenções extraordinárias. Quando observamos o universo, percebemos uma ordem admirável. Os astros seguem suas órbitas com precisão. As estações se sucedem regularmente. A vida desenvolve-se obedecendo a princípios constantes. Os elementos da natureza mantêm um equilíbrio que sustenta a existência de incontáveis espécies. Tudo isso testemunha a existência de leis universais, sábias e imutáveis, estabelecidas pelo Criador desde toda a eternidade. É essa a ideia central do comentário kardeciano. Os milagres não constituem a maior prova do poder divino. A maior demonstração da grandeza de Deus está justamente na perfeição das leis que Ele criou. Leis tão completas e tão sábias que dispensam alterações arbitrárias para alcançarem seus objetivos. Sob esse aspecto, a ciência não destrói a fé. Pelo contrário, fortalece-a. Cada nova descoberta acerca da idade da Terra, da evolução dos organismos, da formação das galáxias ou da complexidade da vida, amplia nossa percepção da inteligência suprema que governa todas as coisas. Quanto mais profundamente
o homem investiga a natureza, mais razões encontra para admirar a sabedoria do Criador. O Espiritismo ensina que Deus governa o universo por meio de leis perfeitas, tanto no plano material quanto no plano moral. Assim como existem leis que regulam os movimentos dos corpos celestes, existem igualmente leis que dirigem a evolução espiritual dos seres. Nada ocorre ao acaso, tudo obedece a uma ordem superior. Essa compreensão também modifica nossa maneira de enxergar os chamados milagres. Muitas vezes, aquilo que parecia sobrenatural apenas revela leis ainda desconhecidas da humanidade. A ignorância das coisas não transforma um fenômeno em exceção às leis divinas. Apenas evidencia os limites do nosso conhecimento. Por isso, Allan Kardec afirma que seria fazer da divindade uma ideia muito pequena imaginar que Deus necessitasse interromper continuamente as próprias leis para governar sua criação. Um engenheiro demonstra maior competência quando projeta uma máquina capaz de funcionar perfeitamente do que quando precisa corrigi-la a cada instante. Da mesma forma, a perfeição da obra divina manifesta-se na estabilidade e na universalidade de suas leis. Esse entendimento também nos inspira humildade. O homem descobre leis, não as cria. A ciência não inventa as verdades da natureza, apenas as identifica pouco a pouco. Cada conquista científica representa mais uma página do grande livro da criação sendo aberta diante da inteligência humana. Ao mesmo tempo, esse pensamento combate tanto o materialismo quanto o fanatismo religioso. O materialismo contempla as leis da natureza e imagina que elas dispensam um Criador. O fanatismo, por sua vez, teme que as descobertas científicas ameacem a fé. O Espiritismo apresenta um caminho equilibrado. As leis naturais são precisamente a expressão permanente da vontade de Deus. Assim, quanto mais avançam os conhecimentos humanos, mais se amplia nossa responsabilidade moral. Conhecer a grandeza da criação deve conduzir-nos à gratidão, ao respeito pela vida, ao cuidado com a natureza e ao esforço pelo nosso aperfeiçoamento espiritual. O comentário de Kardec permanece extremamente atual. Em uma época marcada por extraordinários avanços científicos, ele nos recorda que a verdadeira fé não teme a investigação. Toda verdade pertence a Deus. Se a ciência revela como a criação se desenvolveu e a doutrina espírita esclarece por que ela existe e qual sua finalidade espiritual, ambas convergem para uma mesma conclusão. O universo é uma obra de uma inteligência suprema, cuja sabedoria se manifesta acima de tudo na perfeição imutável de suas leis. Que possamos, portanto, contemplar o céu estrelado, a beleza da terra
e o milagre permanente da vida, com um olhar renovado, reconhecendo que cada lei da natureza é uma silenciosa mensagem da sabedoria divina, convidando-nos à confiança, ao estudo e à elevação espiritual. Ave Cristo. A nossa querida irmã Dejanira Barbosa encaminha ao nosso programa um áudio enviado por seu filho Glauber Herbert Adão, residente em Florianópolis, Santa Catarina, no qual ele compartilha informações sobre o seu estado de saúde. Glauber encontra-se em tratamento intensivo contra um câncer e, por meio dessa mensagem, atualiza a mãe, os irmãos e amigos sobre o seu estado de saúde. Oi, mãe, boa noite. O médico foi tudo bom, mãe. Ele vê lá os exames, né? Falou que tá tudo normal. Me deu mais um remedinho para eu tomar para melhorar aí essa sensação que tem na mão e no pé de muito, muito frio. Não dá nem para abrir uma torneira, mal consegue escovar o dente, entendeu? Não dá para encostar na água, não dá para encostar. Então ele me deu um remédio para isso, tomar todo dia à noite um comprimido, independente para melhorar lá, ele falou. E tá tudo normal, liberou mais 2 quimio, então já marcou uma outra quimio para segunda-feira, né? Segunda agora, na próxima segunda, depois de uns 14 dias outra quimio. E aí eu retorno, finalzinho do mês, né? Ele pediu uma tomografia, porque falou que já estava na hora, né? Está acompanhando os exames de sangue, falou que está tudo caminhando, né, da forma que é o momento mesmo. Então é isso, é continuar as químios, né, que está agendada para 8 químios, né? Então eu fiz 4, vou fazer a 5ª agora na segunda. E com fé em Deus a gente vai fechar esse ciclo aí, que seria mais o mês de julho e o mês de agosto, né? Aí depois, no final da quimio, eu perguntei para ele, depois da última quimio, aí ele solicita lá mais outros exames, né? E aí a intenção é a gente fazer esses exames, esperar o resultado, passar por ele e aí essa é a intenção. Nós estaríamos liberados já para retornar para Ribeirão, tá bom? Mas é mais um acompanhamento de rotina, né? Graças a Deus está tudo bem. Falei de uma dorzinha que eu estava tendo, esse medicamento vai me ajudar, que é perto da barriga, problema de estômago, isso é normal, já tomo o Voal, né, que é digestão, para ânsia, essas coisas. Então tá tudo bem, graças a Deus tá tudo bem, tá? E pediu um exame de imagem, eu vou fazer esse exame de imagem aí, é mais daqui uns 10 dias ainda. Mas é mais para dar uma verificada, né? Acho que ele quer verificar lá se teve alguma alteração, né? Porque depois no final da quimio faz de novo outro exame. E a quimio está, né, programada para 8 quimio, 8 sessões, foi feita 4. Então é a rotina. Do resto tá tudo bem. As reações que eu tô tendo, graças a Deus, existem, mas são poucas, né? Perto de muita gente que tem muita coisa pior. Então a gente tá suportando aí, vai dar tudo certo. Tá bom? Um beijão, fica com Deus, fica tranquilo, tá tudo bem aqui. Dona Dejanira agradece as orações e as vibrações de apoio que seu filho tem recebido neste programa. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de infinita sabedoria, nós te agradecemos pela oportunidade de conhecer um pouco mais da perfeição de tuas leis, que sustentam a vida e governam o universo com justiça, harmonia e amor. Ajuda-nos a compreender que a verdadeira fé jamais se opõe ao conhecimento, mas se fortalece
à medida que aprendemos a contemplar a grandeza da tua criação. Que saibamos unir a razão e o sentimento, a inteligência e a humildade, reconhecendo em cada manifestação da natureza um reflexo da tua bondade. Abençoa os estudiosos, os pesquisadores e todos aqueles que dedicam suas vidas à busca sincera da verdade. Que suas descobertas contribuam para o progresso da humanidade e para o bem de todos. Fortalece-nos no propósito de viver em conformidade com tuas leis, cultivando o amor, a fraternidade e o respeito por toda a criação. Permanece conosco, hoje e sempre, iluminando nossos pensamentos, inspirando nossas ações e conduzindo-nos passo a passo ao encontro da verdadeira felicidade espiritual. Que assim seja.